Olá, tudo bem com vocês por aí? Positivamente se preparando para começar mais uma live. Hoje a live é de um tema importantíssimo, preconceito e saúde mental. A gente tem uma convidada que está chegando aí, Carol. Vou fixar o tema, ou será que eu sei fazer Beleza? isso? Bom dia, pessoal! Tudo bem aí com vocês? Lindo sábado, pelo menos aqui em São José tá a coisa mais linda, esse sol azul. E hoje, como a Mi falou, a gente vai falar de um tema super importante, que é sobre o preconceito e os impactos do preconceito na saúde mental. Isso, Mi, agora fixar. Aí. Agora foi. Aí. Então a Hoje gente temos convida a uma Carol. convidada linda, maravilhosa, nossa colega aí, amiga de vida, a Carol, que a gente vai bater um papinho hoje sobre Você preconceito e como saúde convida, é só mental. clicar nela? Coloca visualizar. Hã? Põe visualizar. Isso. Faz... Carol, te chamamos, Carol. Esperar a Carol entrar. Tudo bem? Olá! Que Bom linda você dia! está! Adorei o copo. Bom Vocês dia, também. adorei! É sábado, gente. A semana foi difícil. A gente tem que dar um up, né? Isso Tá aí! linda. Tá lindona! Tudo bem, Vocês Carol? também. Tudo bem, vocês? Tudo Tudo bem. jóia. Graças a Deus. Animadas para esse bate-papo, viu? Esse tema Eu é um tema que também. deixa a gente. Muito E é um importante. tema bacana porque, assim, são coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente não tem a menor dimensão em alguns momentos. Outros momentos a gente não consegue elaborar. E outros momentos a gente até percebe, mas a gente não consegue conversar sobre isso, né? E eu estava aqui pensando em muitas coisas e eu queria saber com vocês, por onde a gente começa? Falamos das terminologias, falamos sobre o que vocês querem que eu comece aqui no nosso bate-papo para a gente pensar. O Carol, eu acho que assim, importante vai ser a gente falar de muita coisa. Mas de repente, se a gente começasse por uma breve apresentação sua de novo, até para você explicar o porquê que a gente escolheu você para esse tema, né? Eu sei que você está com um projeto muito bacana atualmente, né? Com aquela tua amiga advogada. Acho que você podia falar um pouquinho até para as pessoas entenderem por que a gente convidou você para esse tema. Combinado, então vamos lá. Bom, para quem não me conhece, está chegando agora, eu sou Ana Carolina, sou terapeuta ocupacional. Eu fui convidada pela Milene e pela Pamela para falar um pouquinho sobre a questão do preconceito e saúde mental. Sou uma mulher negra e sofri diversas dificuldades por isso. Hoje eu moro em São Paulo, tive aí uma longa caminhada, né, até chegar nesse processo e nesse assunto. Há mais ou menos umas 2 semanas, não sei se vocês estão acompanhando, mas aconteceram diversas coisas no Brasil e no mundo. E aí as pessoas negras começaram a se posicionar nas redes sociais, né, e trabalhar um pouquinho mais essa questão do preconceito, do racismo estrutural, da discriminação, né? Então, eu e uma amiga, né, vou dizer que ali da fase da adolescência e fase adulta, né, tem muitas amigas de infância, nós resolvemos se posicionar, né, trazer isso para as pessoas, porque normalmente quando as pessoas me conhecem ou acompanham alguma história, elas não me identificam como uma pessoa negra. E quando eu trago esse assunto, olha, sou uma pessoa negra, né? Trabalho com a questão de saúde mental e emocional, sofri preconceito e racismo estrutural, as pessoas acabam não acreditando e não validando a minha história, né? Então, nós resolvemos fazer uma maratona de lives para falar sobre isso. E aí nós tivemos vários e vários feedbacks positivos, então a gente resolveu, né, organizar melhor algumas estratégias e pensar num projeto aí de vida. Então, ontem a gente finalizou, né, pelo menos essa temática, para sentir um pouquinho como é que vai ser, como é que vai repercutir. E a gente lançou a consultoria, que chama Projeto Piloto, Mulheres Pretas no Topo, em que a gente vai prestar assistência para pessoas que sofreram racismo, né, ou estão em sofrimento, e pessoas que gostariam de falar sobre esse tema, né? A gente está organizando certinho. Na terça-feira a gente vai lançar como vai ser o acesso, como as pessoas podem começar a pensar sobre isso, como fazer para entrar em contato. Mas a gente lançou ontem,
porque surgiu um espaço de fala, né, através de um canal de uma outra pessoa, que é a Djamila Ribeiro, e ela pediu para as pessoas se posicionarem e contarem o que estão fazendo. Então a gente resolveu lançar, mas o lançamento oficial vai ser terça-feira. E é minha amiga advogada, negra, então a gente resolveu pensar numa estratégia de cuidado, assim, com começo, meio e continuidade, né? Porque eu acho que fim, neste momento, não dá pra gente falar, e também é uma palavra muito pesada. Então, será uma consultoria, então a gente está pensando como vai ser o acesso, porque possivelmente aparecerão muitos e muitos casos, e somos duas, né? Então a gente precisa organizar certinho como isso vai acontecer. E é isso. Muito legal, Muito né? legal, Adorei o Carol. nome, mulher. Adorei o nome. Mulheres Pretas no Topo. Olha, sensacional. Muito legal. E é bacana, né, Carol, escancarar isso e falar sem medo e fazer com que a sociedade escute. Nossa, eu acho que tá mais do que na hora da gente desmistificar muita coisa, né? Uhum. Eu acho que muito bacana. Parabéns pela sua iniciativa, viu? Eu ia Obrigada, falar isso amiga. dessa questão de desmistificar, porque assim, preconceito é uma palavra comum. A gente ouve desde pequeno. A grande maioria das pessoas sabe o que é, o que significa. Mas nem todo mundo sabe o que significa racismo, o que significa racismo estrutural, o que significa racismo institucional, o que significa outras, a discriminação no dia a dia, né? E acho que é Exatamente. aí que a gente tem que entrar, né, Carol? Sim, eu acho que é o começo, né? Conhecer a terminologia é super importante. E lembrando que o conhecimento de terminologia normalmente ela é direcionada para pessoas acadêmicas, né? Se a gente for falar aí para uma população de modo geral, elas já perceberam, já viveram, já vivenciaram, Sim, mas a questão terminologia ainda fica muito confusa, porque é uma questão acadêmica, né? Então, a sim. nossa fala na semana passada foi trazer as terminologias, né, questões acadêmicas para a questão prática, né? E eu acho legal a gente começar a falar sobre isso, né, de uma forma mais simples, trazendo exemplos, né, para gerar identificação, porque eu acho que a gente só conseguiu gerar identificação quando nós trouxemos as nossas falas. E aí vocês falaram uma coisa super importante, né? Que bom que você está falando sobre isso, se posicionando, se colocando. Mas para mim é um processo muito maior, porque eu preciso revisitar traumas, eu preciso pensar como foi toda a minha trajetória, eu me exponho, né? Uhum. E enquanto profissional isso é muito bacana, porque as pessoas acabam não conhecendo a minha história de fato, elas conhecem um pedacinho ou outro, né? E aí eu queria que a gente começasse por isso mesmo. Eu acho que vale a pena a gente investir. Então vamos lá. Discriminação, pessoal, é quando eu separo, né? E é um exemplo que eu usei semana passada, e eu acho que foi muito válido, se eu tenho um time, né? E as pessoas estão de camisas vermelhas e azuis, né? Elas não podem estar juntas nesse time. Então eu separo. Então, de um lado vai ficar o pessoal de camiseta azul, e do outro lado o pessoal de camiseta vermelha. Isso é discriminação, tô separando. A discriminação ela serve para objetos. Nossa, nem vi, gente. Adorei. Então, é como se A eu gente separasse, mistura. né? Eu separasse Pamela e Milene. Uma vai para um lado, outra vai para o outro, vocês não podem ficar juntas. Isso é discriminação. Adorei o exemplo, foi maravilhoso. Então, eu tô discriminando vocês, né? Então, ó, Sim. Milene, você fica do lado direito e a Pamela fica do lado esquerdo. Discriminei o lado, discriminei a cor, discriminei as pessoas. O preconceito é diferente. É quando eu olho para Milene e começo a pensar, nossa, será que é? Acho que é sim. E começo a criar um conceito e um juízo sobre isso, né? Que podem ser questões reais ou imaginativas, não reais. A gente precisa tomar cuidado porque a gente começa a formular preconceito. Não, eu acho que a Milene é uma melhor profissional do que a Pamela. Eu tenho certeza que é. Né? E eu nem conheço as atribuições da Pamela. E começo a gerar coisa, começo a afastar a Pamela, começo a criar estratégias para ela não se colocar, né? Começo a boicotar ela, começo a invalidar a fala dela. E aí eu começo a pensar em uma série de coisas e começo a ampliar isso para outros espaços, né? Então, é bom a gente ter um pouquinho de conhecimento sobre as duas Uhum. terminologias para ficar claro, porque todo mundo às vezes fala, é preconceito e discriminação é a mesma coisa. Não, não é, Uhum, né? uhum. Elas estão juntas, associadas, mas a gente precisa deixar isso bem claro, né? Trazendo de uma forma mais simples, existe uma teoria muito maior, mas só para a gente começar a pensar. E aí, quando eu estou falando da população negra, né, eu vou para uma coisa muito mais ampliada.
porque começa com a cor de pele, né? Que é o que a gente chama de colorismo, né? O colorismo ele foi trazido como terminologia lá da década de 80 pela Alice Walker, né? E aí eu olho para a cor da pele e falo: ah, a Carol é uma negra marrom bombom, é uma negra cor de jambo. Ou não valida que eu sou negra. Ah, você é morena, você é cor de chocolate. E aí, se eu faz a comparação com o negro retinto. Então, o colorismo ele vem no processo da pigmentocracia, né? Que é a coloração da pele, né? Então, a gente começa a categorizar as tonalidades de pele. De um tom de negro mais claro, de um tom de negro mais escuro, né? Então, eu acho que é importante a gente falar isso. Eu, né, por ser uma negra mais clara, eu passo, às vezes, despercebido da visão e olhares de pessoas preconceituosas e racistas, né? E por ter o cabelo um pouco mais liso, né? Porque eu tenho uma descendência indígena, meu cabelo é preto e um pouco mais liso, é aí que eu passo mesmo fora dos padrões. Mas se eu me comparar com uma amiga, né, que tem todas as características de um negro retinto, possivelmente ela vai sofrer um preconceito muito maior. E isso foi muito claro ali na minha vivência quando eu estava na época da universidade. As pessoas não me reconheciam como negras e algumas me reconheciam e acabavam intensificando esse processo, né? Que foi uma fala que eu trouxe quando eu lancei a campanha Duas Amigas e um Livro, né? Que de fato mostrou quem eu era, quem foi minha base de apoio, o que aconteceu, que também é da Djamila Ribeiro, que não é esse o nome do livro, depois eu falo o nome do livro certinho, mas para mostrar que eu sofri preconceito estrutural a vida toda, mas isso só foi visível a hora e a partir do momento que eu rompi com meus laços familiares, né? Que eu fui morar sozinha, que eu fui para a universidade, que eu não tinha proteção e que ali eu estava sendo de fato quem eu sempre fui, mas não tinha identificação, porque até a universidade eu não tinha identificação, porque eu não tinha referências, eu não tinha parâmetros, né? Metade da minha família é branca, gente. Se tem 5 pessoas negras na minha família, é o total. E mesmo assim, nós não somos vistos, né? Então, quando eu saía com a minha prima que é branca, né? Às vezes eu passava como pessoa branca e às vezes não. Eu sempre era aquela amiguinha pobre que não tinha dinheiro, né? Ou eu era discriminada e colocada de escanteio, né? Então, eu sofri, sim, preconceito e discriminação e por conta da questão do colorismo. Ô, Carol, fiquei com dúvida aí num termo que você usou. Você usou negro quando Retinto. retinto a palavra? É, é, Retinto, essa pra mim é novidade. Não conheço também, é. não. O negro Deixa eu retinto. aproveitar. Pode falar, Pode pode falar. falar. É que, além do negro retinto, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o racismo estrutural. Você tocou aí no termo, mas pra gente também é novidade. Então, acho que você podia abordar um pouquinho mais dos dois. Então vamos lá. Vou voltar no colorismo. Então, quanto mais pigmentada for a pele da pessoa, mais exclusão ela vai ter, né? Vai acontecer com ela, mais ela vai sofrer. Então, o negro retinto são características específicas, né? Quais são as características do negro retinto que as pessoas normalmente falam? A pele mais escura, né? O formato do nariz, o formato da boca, a questão do cabelo, né? Então, a minha amiga que está nesse projeto, que é a Laila Luz, né? Ela é considerada uma negra retinta, né? A pele dela é mais escura, né? Então, ela é um negro que é retinto por conta dessas características. As Entendi. questões fisiológicas, corporais, né? Então, se a gente for pegar um parâmetro, né, que normalmente o pessoal faz, né, é nesse sentido, tá? Essa terminologia está sendo estudada, possivelmente vai ser desconstruída, mas a gente acaba trazendo para conversar um pouco sobre isso, porque como a gente trouxe esse termo, porque as pessoas não me validavam enquanto pessoa negra, em nenhum Uhum. momento, né? E eu já ouvi muito, mas você nem é tão negra assim, você é clara, você é morena, né? Não, você tem uns traços de branco. Eu já ouvi coisas horrorosas, absurdas, você é uma morena com alma de branco. Então, que vai, né, casar com a questão do racismo estrutural. Né? Uhum. Então, se a gente pensa, vamos pensar lá na parte prática, né, do racismo estrutural, eu estou falando de um conjunto de práticas e hábitos, né, e situações e falas embutidas que promovem de forma direta ou indireta a segregação. Né? Então, isso é o racismo estrutural. Tá? Então, eu entrei, vou dar um exemplo, eu entrei na universidade, não foi por cotas, na época já existia a lei de cotas, eu fiz o vestibular, assim como todo mundo,
E aí algumas pessoas me perguntavam se eu ocupava a vaga para negros, para cotas. Se eu ocupasse ou não, era um direito meu de estar ali. Sim, Mas isso foi racismo estrutural, tá? entendi. Isso foi, e eu não tinha essa percepção, que também vai de encontro com o tema da nossa live, né? Preconceito e saúde mental. E essa questão do preconceito impactou diretamente na minha saúde mental. Tanto que nos primeiros 3 meses da universidade tudo ia muito bem. No quinto mês eu já comecei a sentir isso na pele e acabei adoecendo, óbvio, por questões infinitas, mas tudo por conta da resposta, por conta do preconceito, né? Então, preconceito estrutural é isso, né? É um conjunto de práticas, que é diferente do racismo institucional, que é quando o Estado, o país, questões públicas e privadas, eu falo de empresas, eu Uhum. falo de instituições, cometem esse tipo. E aí um exemplo que eu trouxe na live foi o caso do George Floyd, né? O americano negro que foi morto pela polícia. Isso é racismo institucional. É legal a gente trazer os exemplos para ficar claro, porque eles se associam, né? Ele sofreu racismo estrutural e institucional ao mesmo Sim, tempo, né? Ficou dá dúvida, até uma ficou claro? Eu arrepiada, vou né? falando, vou pensando. Não, é isso aí. O Carol, assim, na verdade, acho que você tem muito mais para falar do que a gente mesmo, a gente está aqui mais para aprender, mas você vai falando, a gente vai trazendo algumas coisas que, assim, o quanto isso está realmente na estrutura das coisas, né? E que às vezes a gente, se não percebeu na hora, é só olhar para trás agora que vai perceber um monte de situações onde a gente já presenciou pessoas que passaram por isso, né? Você falando, eu lembrei muito, eu até citei aquele dia que a gente estava conversando, que o SUS dá um curso sobre saúde da população negra e ele fala sobre racismo institucional. Por quê? Porque identifica que tem racismo dentro do SUS, né? Sim, Que na sim, hora de atender a população negra tem racismo. E olha o quanto isso é importante, porque o nosso sistema único de saúde do Brasil, onde a maioria da população é negra, tem racismo institucional. Isso não é possível, é. né? E aí você trouxe uma coisa super importante, assim, que o número de pessoas negras, né, em instituições psiquiátricas ou instituições de saúde são altíssimos, né? E o racismo na instituição com relação à saúde mental, ele é muito mais evidente, né? Porque existem altos índices, os atendimentos são muito maiores do que pessoas negras, né? O nível de mortalidade ele é altíssimo, ele é 2 vezes mais, se a gente pensar em comparação com a pessoa branca. E o acesso, ele não é contínuo. E normalmente não é de boa qualidade, porque os profissionais não são capacitados ou têm a capacitação, mas não têm a identificação, né? E Uhum. aí que acontece o grandes entraves, porque normalmente os equipamentos não estão preparados para isso, né? Se eu for, já fui atendida, sou profissional do SUS, né? Se eu for em determinados espaços, eu vou sentir na pele. E aí eu preciso validar. Ah, eu sou profissional de saúde também. Aí o atendimento muda, né? Mas eu não preciso ficar falando a todo momento que eu sou profissional de saúde. Eu sou pessoa, né? Antes de tudo isso. Então, hoje existem poucos estudos e evidências que estudam a questão negra com relação à saúde. Tem pessoas estudando, mas ainda é pouco em vista do contexto geral. Mas o que acontece? Normalmente as pessoas negras passam como invisíveis por alguns profissionais. Tem a questão do preconceito, né? A pessoa também tem uma questão interna ali que ela não consegue, né, não barrar com relação à questão profissional. Isso é meu e eu não posso externalizar enquanto profissional. Então existe uma série de coisas. Mas para a gente pensar que é importante a gente começar a fazer esse tipo de fala, né? Discutir esse tipo de assunto para começar a se aproximar, né, diminuir as fronteiras, mas existe sim o racismo institucional na saúde e ele é muito evidente. Assim, a população negra, se a gente for pegar aí um parâmetro e um score, normalmente é a que mais acessa, que é menos atendida com qualidade e que tem os seus CIDs, os seus diagnósticos Mais colocado a negligenciados. xeque e negligenciado, exatamente. E eu fico pensando muito também, Carol, assim, como o pré-julgamento já vem como um preconceito, né? E assim, é muito. Tô te escutando falar aqui, e realmente, assim, é incrível como as pessoas julgam antes de conhecer.
julgam antes de atender, julgam antes de fazer alguma abordagem, né? Eu acho que essa questão do julgamento é uma coisa muito relevante, assim, na questão do preconceito, na questão da discriminação. Eu acho que a nossa questão cultural, social, ela leva a gente muito nessa questão do julgamento precoce, digamos assim, né? Uhum. Exatamente. E aí você está me dizendo, eu lembrei da fala da Neuza Souza, que foi uma psiquiatra, e ela dizia assim, entender o processo do racismo, né, é romper com a negação. Mas isso é muito difícil, né? Então, desenvolver uma identificação saudável também não é fácil, né? Porque vivenciar, né, ter a vivência e a experiência enquanto negro é ser massacrado todo dia, é ter a sua identidade questionada, é ter as suas expectativas confundidas, é ser confundido e submetido a exigências altíssimas. Eu me lembro agora de um fato na universidade, que eu precisava sempre ter as melhores notas do que as minhas colegas, eu precisava sempre ter a melhor ideia, eu precisava sempre ser colocada, posicionada, né? E a partir do momento que eu adoeço, eu não consigo mais fazer esse papel, eu sou encaminhada diretamente para uma recuperação injusta, que foi o que aconteceu comigo, né, do profissional, né, do professor sentar numa sala comigo, numa avaliação individual, fazer um gráfico do meu desempenho e dizer que eu fui péssima. Então, em 6 meses, se eu fui péssima em um semestre, ela validou como se fosse um semestre inteiro, sem levar em consideração o que estava acontecendo. Então, ter as nossas expectativas alienadas e compelidas, né? Que é o mais difícil. E aí, a gente precisa ficar resgatando e recriando toda hora expectativas, toda hora validando o nosso sentido. Isso é muito tranquilo, assim, no sentido de falar hoje, mas foi muito difícil no momento, né? Uhum. E é uma dificuldade extrema de ser você mesma, né? A Sim. gente, assim, nós que vamos falar da terminologia, nós que somos brancas, às vezes já dá um trabalho a gente ser a gente mesma, a gente poder falar aquilo que a gente pensa, a agir conforme o que a gente está pensando e tal. E assim, e você fugir da sua própria identidade é você se perder de si. E para resgatar isso é muito difícil, Carol. Eu imagino o quanto você não deve ter sofrido, né? E assim, você pensar que a sociedade, que é parte importantíssima no nosso desenvolvimento, é a parte que massacra, né? É a parte que não deixa acontecer, é a parte que quer podar e que quer segregar. Não tem outra palavra, é cruel, né, esse sistema. É impossível você não ter uma Não doença ter abalo na mental. saúde mental. Meu, É não dá, impossível não ter abalo na não saúde tem mental. como. Sim, e aí se a gente for pensar, né, ser negro sempre foi uma experiência individual, sempre foi, né? Só que isso tem ganhado uma visibilidade maior. E aí a gente começa a pensar que a sociedade, ela tá ali associada a esse processo, né? Então tem 3 processos super complexos da experiência de ser negro na questão individual. A questão da socialização racial, né, que é um processo educativo. Eu não tive, não sei se vocês tiveram durante a pré-escola, o ensino médio fundamental, matérias que contassem sobre a história dos negros no Brasil e como isso aconteceu, que caminho tomou. Eu não tive, né? Se tive, foi sempre no aspecto negativo. O negro como escravo, o negro que trazia doenças, o negro... Nunca foi um aspecto positivo da cultura. Nunca foi. Né? Eu nunca tive uma matéria que falasse especificamente de coisas positivas que os negros fizeram. Então, né, esse é um dos processos que a gente precisa começar a conversar, né? Como é que está sendo trazido a questão do negro, né, na história, né? Porque é isso, teve a Lei Áurea em 1888, não se podem mais ter negros como escravos, nananã. Mas foi preparado um espaço para esse negro? Não foi. Ele não teve oportunidade de inserção de trabalho, não teve oportunidade de acesso à educação, ensino, saúde, enfim. E aí, o que aconteceu com ele? Se marginaliza, né? Porque ele não tem espaço, então ele acaba sendo direcionado, encaminhado para ser escanteio, né? Para ficar na margem. E aí, desenvolver a identidade racial é muito mais difícil. E aí, atribuir ela a uma questão saudável, mas ainda não existe, né? E é construir atitudes, é construir crenças raciais no indivíduo, que são valores de aspectos positivos, a gente não tem.
Eu não sei se Uhum. vocês tiveram acesso, mas eu não tive em nenhum momento. Nenhum Sabe o que eu ia momento. falar? Ô, Carol, eu acho que assim, é um crime com a população negra, tudo isso, mas eu acho que é um crime com todo mundo, porque privar a gente dessa cultura, eu digo a gente enquanto ser humano, né? Privar dessa cultura é um crime com a gente, porque de fato é uma das culturas mais ricas que a gente tem, e mesmo quando a gente não conhece muito bem, ela está refletida na nossa cultura atual. Não dá para você Exatamente. separar, né? A nossa cultura vem daí. Então, assim, quem não sabe da onde vem, às vezes valoriza coisas no dia a dia que não faz nem ideia que vem de uma cultura africana, por exemplo, né? O quão Exatamente. importante a gente conhecer tudo isso. Sim, sim, né? E como há poucos estudos com relação à saúde mental, a gente acaba ficando no processo do senso comum. Há poucos estudos sobre saúde mental da população negra, né? E que é a mais afetada. Ela é diretamente afetada pelo racismo, né? Então, se a gente for olhar numa ótica estrutural, né? Não, as relações políticas, as relações econômicas, jurídicas e familiares são poucas estudadas. É Uhum. muito pouco, né? Então, é difícil você começar a fomentar uma discussão sobre isso, né? E Sim. pensar que existem diferentes formas do sofrimento psíquico, diferentes formas, né? Se a gente for olhar para a questão da saúde mental. E essa discriminação, esse preconceito, né, ela acontece independente da classe social, porque pessoas negras de boas condições, com alto índice de estudo, elas continuam sofrendo racismo do Sim. mesmo jeito. Né? Existe a associação positiva, ela fica para segundo plano. E quando o racismo é percebido, porque às vezes ele é velado e a gente não tem essa noção, não tem um olhar sobre isso, né? Uhum. E Perfeito. aí, fiquei pensando aqui, meninas, que a gente podia fazer um bate-papo agora que me veio, né, sobre como existe a associação positiva entre o racismo percebido e a discriminação e a questão da saúde mental, né? Que as pessoas não falam que há altos índices de pessoas negras com transtorno de pós-traumático, com transtorno de ansiedade, né? Uhum. Quando isso acontece, né? Só um minutinho, gente, que é sábado e a gente tá em casa. Eu tenho café, ele vai latir daqui a pouco. Ah, a Tem o gente quê? adora ter um cachorro. Preguinha. Ah, A minha sempre aparece aqui, ela é muito coadjuvante aqui nas nossas lives, tá aí nos no seu nossos pé. vídeos, tá tudo certo. Tá lá com o Aí a pai gente tem que agora. trabalhar com um reforço positivo. É, Essa aqui no meio. adoro. Mas pensar, né, na questão dos transtornos mentais da população negra está sempre associado a psicoses e transtornos mentais comuns. Né? Vocês que trabalham no CAPS, eu saí do CAPS em 2016, vocês têm uma propriedade muito maior para falar como que está a condição da saúde, né, da população negra com relação a acessos. Né? Quando eu trabalhei no CAPS, eu atendi 4 pessoas negras que conseguiam acessar, que conseguiam dar continuidade no cuidado, foi muito. Eu fiquei quase 3 anos no CAPS, né? Então, tem todo um processo aí, né? Normalmente, quando me vinha para atendimento, elas tinham diagnósticos, assim, de coisas gravíssimas associados a comorbidades. Nunca era uma questão, ele tem só, sei lá, E sabe o uma que questão de também, Carol? ansiedade. Vulnerabilidade social. Pega muito, Exato. porque na saúde mental a gente costuma até classificar, né? Se a pessoa ela é uma questão de intensivo de cuidado no que diz respeito à saúde mental, ou se ela ainda precisa de um olhar para a vulnerabilidade, né? E a vulnerabilidade social ela é determinante no transtorno. Né? Na Sim, evolução, no prognóstico, na rede de apoio que está em volta. E quando a gente pega, falando especificamente da população negra, em geral tem vulnerabilidade social associada, sim, né? exatamente. E aí aquela conversa que nós tivemos anteriormente, né? Se eu faço uma retrospectiva desse processo, eu vou me deparar com dados históricos, né? E é isso. Não conseguiam acessar o sistema de saúde porque precisavam trabalhar, ou estavam em extrema vulnerabilidade social e de fato não conseguiam bancar, né? Falo no sentido de manter a questão do cuidado e saúde, porque exige Uhum, Exige, sim. né? Exige do profissional, exige do paciente, do cliente, né? E aí a gente começa a associar esses processos. E é muito isso, né? Se ele está em alta vulnerabilidade, dificilmente ele vai conseguir acessar.
né? E mesmo que ele acesse, que ele faça um processo contínuo, né, do PTS, né, Projeto Terapêutico Singular, terão algumas barreiras, né? Então, quando você olha para isso, você precisa trabalhar, você precisa se inserir, você precisa ganhar dinheiro para sua saúde mental ficar melhor, para você dar conta de fazer isso. Mas às vezes ele não teve nem acesso ao ensino primário. Como é que você está inserindo ele no mercado de trabalho, né? Se ele não teve ali a base, não teve todo um contexto. Então, é importante a gente fazer essa discussão, né? Que é hoje super simples, né? Super. Vamos começar do zero, vamos começar a falar sobre isso, mas é uma discussão que vai muito além, muito além. Carol, sabe, Pode falar. eu acho que não precisa ser agora, talvez, se você for entrar num tema que tem a ver, mas mais pra frente, você explicar um pouquinho sobre sororidade pra gente, que acho que é importante também, que tá ficando cada vez mais forte, graças a Deus, né? Mas é relativamente novo. Eu que tenho afinidade com essa temática e gosto de trabalhar com essa população, eu fui ouvir esse termo pela primeira vez há 3 anos atrás. Né? E não é tão novo assim. Eu acho que as pessoas estão conhecendo agora, assim como o outro que você usou da década de 80, que eu nunca tinha ouvido falar, Colorido. né? Assim, a gente, às vezes, em alguns momentos, a gente não tem acesso a alguns espaços que falam sobre isso, né? E hoje, eu acho que com a tecnologia, a gente começa a ouvir mais os termos, começa a entender um pouco melhor. Eu acho que a gente pode marcar, sim, um outro momento para falar só sobre isso, porque é um tema maravilhoso e é amplo. E aí você me falou sobre sororidade, e aí o CAPS está me vindo toda hora no meu pensamento, né? Porque lá eu desenvolvi um grupo para mulheres. Né? Quando eu entrei, esse grupo, né, de saúde mental, então saúde mental para mulher no município em que eu atuava, era assim, precário. Elas não conseguiam acessar, não conseguiam estar. E aí a gente criou um grupo e começou a validar esse sentimento. E aí começou a acontecer a questão da sororidade. E lembrando, né, que por ser um serviço que funcionava com um horário comercial, era muito mais difícil o acesso, porque ou eu trabalho ou eu faço o tratamento e o atendimento, né? Então a gente conseguiu se fortalecer nesse contexto e foi muito bacana. O acesso de mulheres negras neste grupo era muito mínimo, elas não conseguiam acessar, né? E aí, quando teve o acesso de uma única mulher, foi maravilhoso. Ela foi acolhida, né? Ela foi validada. Então, eu acho que a gente pode conversar, sim, sobre esse tema, que tem muito a ver com o que a gente está vivenciando hoje aqui. Estou aqui pensando em outras coisas, né? Para a gente pensar com relação à saúde mental. Só um minutinho, meninas. O pessoal vai falando, vai aparecendo aqui na tela. O nível de estresse, assim, entre pessoas negras, ele é crônico, né? E as pessoas negras, os negros sofrem mais do que os brancos, isso a gente já disse, mas as mulheres negras sofrem muito mais do que os homens negros, né? Então, o índice de doenças crônicas das mulheres negras atualmente no Brasil é altíssimo. E eu falo sobre o uso de substância, por isso que o CAPS está vindo toda hora na minha cabeça. Eu falo sobre as doenças crônicas, diabetes, hipertensão, Doenças colesterol, doença psicossomáticas. metabólica. Exato. Os riscos da saúde, exposição à violência, violência doméstica, é muito maior na mulher. Muito maior. Né? E o quanto que ela está sendo cuidada nesse sentido. Em alguns momentos, não. Né? Então, eu acho que vale a gente pensar nesse contexto aí também com relação à saúde mental. Total. É bastante coisa, né, Carol, pra gente pensar, pra gente conversar, né? Acho que realmente vale a gente talvez fazer um segundo aí, um terceiro, né? Um segundo sobre esse tema, pra gente explorar um pouquinho melhor alguns termos. Mas eu tava pensando, enquanto a Pamela falou da questão do julgamento, e aí tava esperando a hora de repente colocar, que eu acho que talvez aí esteja a chave das questões, sabe? Quando a Pamela fala assim, o problema está em a gente julgar sem saber, sem conhecer, sem e de fato, quando eu comecei a trabalhar no SUS, a minha primeira população foi com adolescentes infratores, né? Vítimas ou autores de violência. E trabalhando com essa população, eu aprendi uma coisa que assim faz diferença na minha vida para o resto da vida e nunca mais eu vou esquecer. Que eu aprendi que a gente nunca julga pessoas, a gente julga atitudes. Né? A gente pode julgar atitudes, porque eu posso ter uma atitude ruim. E ok, se ela disser para mim, olha, você teve uma atitude que não foi bacana. Agora, ela me considerar uma pessoa que não é bacana baseado em uma atitude, já não pode.
né? Então a gente nunca julga pessoas, a gente julga ações, atitudes. E julgamento acho que ainda não é a melhor palavra, né? Que a gente entenda que nós não somos juízes, tá, gente? Ninguém aqui tá julgando para dar sentença nenhuma, não. Mas para a gente entender isso, né? Que a gente não pode dizer que o outro é ou não é. Nós não somos juízes na vida de ninguém, né? E aí, o quanto isso abrange tanta gente, né, Carol? Além dos negros, a população LGBT, as mulheres de uma forma geral, que a gente ainda está batalhando, né, para ter uma certa igualdade. Os próprios pacientes de saúde mental. Exato, né? Os que têm transtorno de transtorno mental e tem dificuldade também com a sociedade. Então, o quanto a sociedade, na verdade, ela massacra quase todo mundo, né? Sim, sim. Porque, assim, tem um termo que estudei muito na universidade. Eu falava, gente, não aguento mais, não aguento mais. A estigmatização, né? Isso pode, isso não pode. Você tá perfeito, você não tá. Você não tá perfeito, você vai ser excluído, você vai ser colocado de lado, né? E a exclusão, ela gera um rompimento, né? E é absurdo, né, como isso acontece. O que a gente precisa começar a fazer o exercício, né, é sobre o processo das identidades, né? Porque se eu penso ali na pessoa negra, né? Se ela nega a identidade racial dela, né, para ser aceita no processo da branquitude, não significa que ela não está sofrendo racismo, ela ainda sofre. Ela sofre por adotar máscaras brancas, né? A mesma coisa nos outros contextos. Se eu nego quem eu sou, se eu nego a minha identidade porque o outro está me pré-julgando, eu continuo sofrendo, né? Pode ser um sofrimento em silêncio, mas ele ainda existe, né? E aí, quando você me traz essa questão do julgamento, é importante a gente pensar nas terminologias que a gente utiliza mesmo, né? Como é esse olhar? E o julgamento, ele vem antes, né? Do pré. Tô prevendo, tô olhando isso. E aí me veio uma coisa agora, um exemplo, né? Da questão do julgamento e da questão da saúde mental, né? Vou pegar um exemplo que eu hoje para mim é muito claro a questão da negação, que ele sofreu preconceito, que ele sofreu foi Michael Jackson, gente. Michael Jackson. Ele teve a negação de sua identidade, ele sofreu uma transformação, né? Mas estava lá no alto da mídia. Mas o que aconteceu ao longo da vida dele, né? O quanto ele sofreu, o quanto ele foi excluído, o quanto ele foi julgado, uma série de situações, né? Se você olhar para o contexto dele, para a história dele, né? E teve um preço muito alto na saúde mental dele, custou muito alto, custou a vida dele, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Com a questão do julgamento, dos preconceitos, da discriminação, né? Porque tudo ali é muito associado. E eu acho que, não sei se eu falei, mas eu dei uma perdida porque veio assim um exemplo na minha cabeça conforme você foi me dizendo, né? E negar o racismo não faz com que ele desapareça. E negar o racismo dentro da saúde mental, muito menos, né? Então, pelo contrário, né, Carol? Eu acho que só cresce mais, né? Eu fiquei pensando assim, quando você estava falando, né, nessa questão da perfeição. Meu, o que é perfeito? Né? O que não vai fazer você julgar o outro? O que vai fazer você não ter preconceito, discriminar? Meu Deus, assim, esse negócio da perfeição, eu acho que é tão clichê, né, Carol, que a gente não dá pra gente ser 100% em tudo que a gente vai fazer. E também não dá pra gente negligenciar a nossa própria identidade pelo medo do que isso vai causar como impacto no outro, nas relações e por aí vai, né? E a gente fica muito à mercê, Carol, muito à mercê de todas essas emoções que vêm à tona quando a gente é barrado, né, nessa questão de julgamento. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que o primeiro passo ali, né, o que a gente pode fazer para não ficar à mercê é trabalhar alguns aspectos, né? Que é uma coisa que eu falei durante essa semana, né? Que é a questão da empatia, né? Porque normalmente a gente fala sobre coisas e pensa, idealiza, veste a camisa, mas às vezes a gente não tem a menor dimensão do que é isso, né? Então, acho que o principal ali, o começo de tudo ali é olhar para isso, né? Porque a empatia ela vai muito mais além do que se colocar no lugar do outro, né? Fiz essa fala ontem e reforço ela, né?
é você olhar para aquele contexto. O que aconteceu, né? Empatia não é você toda hora ficar perguntando se o outro está bem, se está precisando de alguma coisa. Não é isso, né? Você sensibilizar por aquilo, olhar a situação de fato, né? E se você, de fato, não consegue ser empático com a situação naquele momento, né? É dizer para o outro, olha, neste momento eu não consigo te ajudar, mas eu tô aqui com você, eu tô entendendo o que você está dizendo. Porque às vezes a gente fica naquele processo de cobrança, preciso ser empático, preciso ajudar, preciso estar junto. E aí vira uma bola de neve, você acaba, às vezes, sendo invasivo com o outro sem perceber. E aí a gente fica à mercê. Né? Então, eu acho que um exercício muito bacana para começar a falar, para começar a olhar sobre isso, é ser empático, né? Mas de uma. Ai, gente, olha o prédio. Mas ser de uma Ela forma concorda. não invasiva, né? É olhar para isso com carinho, com cuidado, né? Eu acho que é isso. Mas é muito difícil, gente. Essa Porque a coisa. gente entra no impacto de ficar pensando no termo que eu vou falar, como eu vou agir, o que eu vou fazer, E não né? sai numa coisa natural, né, Carol? Parece que aí você tem que pensar, né? Agora eu vou fazer isso. Mecânico. Agora eu vou fazer aquilo. É. Jesus amado, não dá. Sabe Não que eu dá. estava pensando numa coisa? Você falou da empatia e eu estava pensando nisso em relação ao preconceito. E eu posso estar sendo pessimista, tá, gente? Não é costume, não, eu ser pessimista. Não é meu costume, mas eu acho que nisso eu posso estar sendo. Mas eu acho, Carol, que, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar isso, que a gente tem que insistir, que esse é o caminho. Mas eu acho que tem gente que não vai. E eu acho que é uma limitação de evolução mesmo, sabe? Eu acho que empatia é coisa de gente evoluída, O que sabe? é? É coisa de cérebro em evolução. E tem gente que estagnou, que está limitado, que está ali, ó, dentro da caixinha. E é claro que é nosso papel ficar ali, esmurrando a caixinha dele. Mas a impressão que me dá é que tem gente que o cérebro não vai evoluir mais. E que essas qualidades, que são coisas de gente evoluída, aquela pessoa não vai ter, sabe? Eu não sei se eu tô sendo muito assim de taxar, mas eu acho que realmente tem gente que é limitação, sabe? Uhum, uhum. E que existem uma série de questões aí associadas, né? E aí, se a gente for pegar, é uma questão estrutural, né? Que eu posso dizer mil e uma vezes, tipo, é isso, é isso, é isso, e a pessoa não vai aceitar. E aí, o que eu faço nesse contexto? Respeito o que ela está trazendo, mas não deixo de dizer aquilo que eu estou pensando de Sim, uma forma afetiva e carinhosa. Porque se eu for por embaixo com essa pessoa de forma violenta e agressiva, ela vai me responder dessa forma. E aí eu vou criar uma coisa muito maior, né? Eu não sei se é uma questão de evolução ou não, mas é importante a gente começar a falar, porque assim, apesar de ser muito antigo algumas questões, ainda é muito novo para outras pessoas, porque elas aprenderam daquela forma. E desconstruir, ou reconstruir, ou pensar no processo aí de, sei lá, melhorias, é muito complicado, né? Porque ela sim, acredita fielmente naquilo que disseram para ela, e ela vivenciou aquilo, né? Então vai ser difícil ela começar a te dar uma abertura para falar sobre coisas diferentes, né? Então, não é ser pessimista, mas é olhar também para a sociedade e para o que está acontecendo com uma lupa, né? E de uma forma diferente. Eu acho que a gente tem muito para fazer, muito para caminhar. Assim, se eu for pensar na questão do preconceito com as pessoas negras e a saúde mental, tem muita coisa para ser feita, né? Porque sim, quantos sim. cadernos de publicação o Ministério da Saúde lançou, né? Quantos currículos e quanto que as instituições estão preparadas para receber essas pessoas? Né? Não Sim. estão. É porque não tem abertura, porque é vetado, porque é proibido, porque é censurado, porque as pessoas não têm interesse também de pesquisar. Né? Então agora a gente está ganhando voz. A minha fala hoje vai repercutir possivelmente, sei lá, daqui 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos. Né? Mas é importante a gente não deixar de falar, né? Sim. E ter um carinho sobre isso. Quando eu falo ter um carinho, não adianta eu trazer o meu posicionamento enquanto pessoa negra. Olha, Que Opa! susto. desculpa, isso nunca aconteceu. Isso é, Mas isso é ter um muita energia, posicionamento. Carol. Tá tudo certo. Isso é muita Gente, estava energia. encaixado. Confesso para vocês que estava encaixado aqui. Mas ter um posicionamento sobre esse contexto e um posicionamento agressivo não vai diminuir o que acontece.
Então, eu tenho respeito pela sua fala, concordando ou não com ela, respeitar esse contexto, né? Quando a gente fala sobre respeito, empatia, é importante a gente levar em consideração o que o outro está dizendo, né? Às vezes ele está dizendo ali por um senso comum, por falta de conhecimento, não sei. Às vezes ele está dizendo porque é aquilo que ele acredita fielmente não vai mudar. E ok, não quer mudar, tudo bem, mas eu estou mudando e estou pensando em outras estratégias. E eu vejo isso, Carol, também como um primeiro passo para a evolução humana, sabe? Assim, eu acho que quando a Mi fala dessa questão aí de ter gente que não quer mudar, eu acho que isso é só a ponta do iceberg, né? Eu acho que o que vem antes, assim, é muito difícil, porque quantas pessoas são quadradas a pontos de não entenderem o que é a evolução delas mentalmente, psiquicamente, comportamental, sei lá, o que ela ganha com isso? Às vezes as pessoas estão tão blindadas, tão cegas assim, e se deixam de lado nesse contexto e acham que a verdade é absoluta ali. Mas aí eu já pego e olho assim no contexto fora disso. Como que é a vida dessa pessoa? Né? Como que são essas relações? Será que está realmente ok? Ou será que ela se inibe a ponto de não conseguir, não se deixar vivenciar novas situações, sabe, e até Carol? em relação à própria essência, né? Sim. Porque assim, como que eu vou respeitar a identidade do outro, a essência do outro, a história do outro, se às vezes eu não conheci, não aprendi a respeitar a minha própria essência, a minha identidade? Né? Quem já passou por um processo de assumir a sua essência, a sua real identidade e sofreu aí as questões no caminho e depois conseguiu chegar, ele vai valorizar o processo do outro, né? É diferente. Agora tem gente que não consegue valorizar no outro, mas não teve nem consigo mesmo, né? Sim, sim. São as validações, né? Como eu não consigo validar o meu sentimento e a minha emoção, como é que eu vou validar do outro, né? A gente precisa ter muito cuidado e carinho, assim. Em relação a tudo, é muito complicado? É sim, gente. Se a pessoa está sendo grosseira com você, você não vai ficar ali a todo momento aceitando aquela grosseria. Mas você pode se posicionar de uma forma não agressiva e tentar fazer esse processo de mudança, fazer o inverso, né? Num sentido mais positivo, porque as coisas são muito difíceis, né? E eu fico pensando, né, que vou fazer uma fala política, mas não tão política, né? Um pouco mais velada, que 30% da população está pensando desta forma, que as coisas não podem mudar, que precisa ter um retrocesso, que precisa voltar para um... E não conseguem pensar, né? E a gente precisa olhar para essa população, esses 30%, de uma outra maneira, né? Por que vocês estão falando isso? O que está acontecendo? O que estão fazendo para vocês não validarem esse contexto, né? É muito difícil? Eu fico com raiva, você fica com raiva, todo mundo fica com raiva. Mas é olhar para isso. Por que elas se deixaram levar por todo esse contexto, né? O que aconteceu? Em que momento o seu sentimento não foi validado? Em que momento você não acreditou nisso? Em que momento não fez sentido para você? Mas é um discurso que é atual, né? Mas tem pessoas também que fazem parte dos 70% que não estão preparadas para fazer essa discussão. Mas cabe a gente começar a falar sobre isso, né? De uma forma mais clara, de uma forma mais tranquila e tentar se manter tranquilo, porque tá muito difícil, tá difícil para todo mundo, né? Então eu tô fazendo essa fala aqui, mas aconteceu uma série de questões comigo semana passada nas redes sociais, né? Então, a gente precisa ter cuidado para se posicionar, porque a gente está se expondo, né? A todo momento, né? Um, né? Dois, é três, a todo momento. Então, eu acho que eu estou tentando acreditar e me manter otimista desse ponto, né? Trabalhar com a questão da empatia e do respeito. Às vezes nem vale a pena ir para o confronto com determinadas pessoas. Não vale a pena, né? Deixa. É um gasto de energia desnecessário, né? Onde você pode empregar para outras coisas. Exatamente, né? Então é importante a gente olhar para isso com carinho. E às vezes dar o nosso tempo também, né? Se a gente está falando questão de saúde mental, se eu fico me gastando energeticamente para ficar provando para o outro, dá um tempo para você, né? Dá um tempo para isso que você está sentindo. Né? Não dá para ficar a todo momento também nesse contexto, né? Dá um tempo, vai observando, vai olhando, vai tentar entender, né? O que está acontecendo, como isso pode mudar, o que pode acontecer. Eu acho que é isso. Eu tenho feito esse exercício, tem funcionado. Tem dia que é mais difícil, mas eu tô tentando trabalhar desse aspecto, assim.
tem me deixado um pouco mais segura para acreditar que as coisas vão mudar. Uhum. É a gente se respeitar, né, Carol? É, É a gente se se respeitar respeitar. e se cuidar, né? É. Porque é um embate que desgasta, né, Carol? E assim, uma vez eu ouvi uma coisa que para mim também marcou bastante. Não é toda luta que vale a pena brigar, né? Não é toda briga que vale a pena se comprar. Então, é claro que se tratando de um tema tão importante, enquanto eu estiver bem, tem que falar assim, tem que se colocar assim, como você mesma disse, com bastante carinho, com bastante respeito, né? Mas tem que se colocar. Agora, pensando também em se cuidar, como o embate é desgastante, às vezes eu prefiro não entrar em embate para ser um cuidado, né? Para cuidado próprio, porque realmente esse desgaste, esse embate, ele vai levando a um nível, você até falou de estresse, né? Que é comum, que pode virar patológico, inclusive, né? Sim, sim, com certeza. Né? E as pessoas às vezes não têm dimensão sobre isso, né? Às vezes é importante se preservar, né? E eu acho que também pensar que se eu não estou bem, eu não posso ajudar o outro e não fazer mudança, né? Me organizar para a transformação, né? Mas às vezes eu não percebo que eu não estou bem, porque é tanto sofrimento, é tanto trauma que eu não tenho essa percepção, né? Então por isso que eu sinalizo assim para algumas pessoas queridas, ó, se tá faltando alguma coisa, né, pode me falar, né? Que é diminuir as fronteiras, ó, tô te deixando um espaço. Mas isso não é fácil para as pessoas. E falar sobre saúde mental é muito difícil, né? A gente tem uma dificuldade muito grande para falar sobre isso. Porque não foi validado, né, lá na nossa infância, não foi validado pelos nossos pais, pelos nossos avós. É agora, né? A luta é de anos, mas é agora que a gente está falando sobre isso com uma, Sim. uma propriedade maior. Sempre teve, as pessoas sempre falavam, sempre trouxeram esse tema. Mas essa questão do acesso à informação, né, das mídias sociais, está muito maior agora, principalmente nesse período da pandemia, né, da quarentena. Sim, sim. É. E a gente precisa aproveitar, né, Carol, que esse momento de pandemia a gente tem aproveitado para rever tanta coisa e, de fato, para talvez ter uma sociedade que eu diria melhor mesmo depois de tudo isso, né? Por que não parar para rever também essa questão do preconceito, né? A gente fala que tem preconceito com o diferente, né? E a gente em terapia sempre fica falando, né? O que é ser diferente? Porque a gente, pelo contrário, a gente valoriza muitas diferenças no processo terapêutico, né? Mas é tudo uma pseudo-diferença, né? Porque nós viemos do mesmo lugar, nós vamos para o mesmo lugar e por dentro somos a mesma coisa, né? Sistema digestivo, urinário, tudo igualzinho para todo mundo, né? Se cortar, sangra em todo mundo. E essa pseudo-diferença ainda leva a uma discriminação na sociedade que fere, né? E isso é uma coisa que eu acho até assim, para quem já evoluiu de certa forma, tão estranho de entender, né, como funciona esse pensamento de eu discriminar o outro por causa de cor, sabe? É uma coisa que não faz sentido nenhum, né? E aí que eu fico pensando nessa questão da limitação, sabe? Mas aproveitar esse momento mesmo, porque tem gente a fim de rever. Nesse momento tem gente a fim de Sim, rever. E são sim. esses que a gente tem que, né? Trazer para perto, né? Isso. Pensar em outras estratégias. Não precisa pensar como ele, mas trazer para perto no sentido de que, olha, estou disponível para conversa, como é que vai ser isso para você? Né? E Uhum. sentir e perceber. Eu acho que é isso. Acho que a gente deu conta, a gente foi para um diálogo muito mais ampliado do que a questão do preconceito da saúde mental e foi muito bacana. Tô só olhando aqui no time, que daqui a pouco nós vamos cair sem querer, que deu É, uma hora. É, mas eu quero agradecer muito, meninas, pelo espaço, né? Eu acho que a gente precisa falar sim sobre isso, precisa pensar, precisa refletir, né? É um momento de que nós estamos sofrendo incertezas, né? O processo de segurança está difícil, né? A gente pensar como se regular, como cuidar da nossa saúde mental, mas é importante ter espaços de fala, né? Uhum. Validar esse espaço, ter espaço para escuta também, porque às vezes fica só no processo de fala e não tem escuta nenhuma, né? Mas queria agradecer pelo convite, pelo espaço, por validar aquilo que eu estou trazendo, pela parceria. Estou muito feliz mesmo. a gente que agradece, Carol. Foi muito rica essa nossa conversa. Eu acho que trocar com pessoas assim como você engrandece também a gente, nos fortalece, nos torna realmente assim mais fortes e Uhum. empoderadas, né? Para a gente seguir com a nossa missão de vida. Eu acho que é muito brilhante assim a gente poder estar com quem a gente precisa.
Obrigada, viu? Demais. Olha, você conta com a gente nesse processo, nessa caminhada. Queria te parabenizar, você e sua amiga, por esse projeto, né? Mulheres Pretas no Topo. Eu achei sensacional. Quando você tiver meios aí de divulgar, eu tenho as minhas amigas que eu gostaria de passar, né? Para que vocês realmente possam estar mais perto dessas mulheres negras, Carol, e dizer para elas que vocês estão juntos no sentido da equidade, né? É par Sim, falando para par, né? A comunicação entre pares ela funciona muito bem, né? Mais E direta, falta, né? é mais direta, né? E falta comunicação entre pares para mulheres negras, né? Então, eu queria dizer que vocês são sensacionais. Eu amei o projeto, amei o nome. obrigada. E que tenha muito sucesso aí para vocês poderem ajudar muitas mulheres nesse Brasilzão nosso, viu? Obrigada. E agora, gente, meu pensamento é super acelerado, não escondo isso de ninguém. E aí me veio, só para a gente fechar, uma coisa que aconteceu em 2016. Eu vim num congresso aqui em São Paulo, em saúde mental, e eu trouxe a experiência de mulheres em situação de rua, em questão de cuidar de saúde mental. E a minha era um único relato, o meu era o único relato de experiência, assim, de trabalho com mulheres, né? Então, eu acho que desde essa época eu venho fomentando isso, mas com muita dificuldade de colocar em prática, e agora eu tive essa oportunidade e estou tentando fazer valer, né? Enquanto eu tiver forças, eu vou tentar, eu agradeço imensamente. A gente está tentando fazer uma organização, né, de todo esse processo, esse contexto, esse sentimento, né, e trabalhar de uma forma bacana, né. Vamos ver o que a gente consegue aí, tô super otimista e super feliz também. E, Carol, quando você junta com pessoas que têm a mesma vibração que a sua, o sucesso é garantido, né? Então, assim, você tá num caminho muito legal. E contar com pessoas na mesma vibração que a sua vai te ajudar muito. Aí, Por olha um aí, motivo Milene, muito ó. nobre. Tá Ali, vendo? ó. É, As coisas funcionam, fluem. E por um motivo muito nobre, né, Carol? Que tem movido você é Laila, né? Ou Laís, como que é o nome isso, dela? Laila. Laila. É que a irmã Então, é Laísa, elas são parecidíssimas. são lindas, né? Porque a Laila é linda. É, Tem movido você e a Laila, assim, de verdade, de tocar, porque tem muita gente precisando. Então, de verdade, a gente deseja que vocês cheguem em todas elas, em todas as mulheres negras que precisam. E conte com a gente se precisar, viu? A gente agradece o bate-papo de hoje, que foi esclarecedor demais. Maravilhoso. Assim, de ampliar a Obrigada, mente. Carol. E que obrigada bom. para quem passou por aqui e assistiu a gente. Espero ter engrandecido aí vocês. Muito bom, Sim. Carol. Obrigada, viu? Obrigada, meninas. Obrigada. Estou muito feliz mesmo. E qualquer coisa, estou disponível aí para a gente conversar. Sempre. Ótimo, ó. Um beijo. Beijo. Bom domingo. Beijo. Bom domingo não, bom Bom sábado sábado. para vocês, Bom final de gente. semana. Aí. Obrigada. Beijo, gente. Tá, Tchau, gente. Carol. Beijo.